Que rufem os tambores, pois anunciaremos a pergunta que hoje norteará a nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: o evangelho que não confronta o ego ainda pode ser chamado de evangelho? Boa pergunta muito propícia para os nossos dias. O evangelho que não confronta o ego ainda pode ser chamado de evangelho? Olha, nós vamos usar a primeira parcial da nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: o evangelho que não confronta o ego ainda pode ser chamado de evangelho? Vamos ver o que os nossos internautas estão dizendo. 15% estão dizendo que sim, hein? Estão dizendo que o evangelho que não confronta o ego pode ser chamado de evangelho. 85% estão dizendo que não. O evangelho que não confronta o ego não pode ser chamado de evangelho. Qual é a sua opinião? O programa hoje está muito interessante. Estamos trazendo aqui novidades e também notícias do que vão acontecer aqui na nossa Igreja Pentecostal. Deus é amor. Vamos ver aqui que mensagens estão chegando para o nosso YouTube. O Natan Jais, agora é 3.0, era 2.0, agora ele deu um upgrade aí. Paz do Senhor. Não, é a resposta dele, a resposta sobre a nossa enquete. O verdadeiro evangelho confronta o ego do ser humano. Se não confronta, não é evangelho. Muito obrigado ao Natan, que sempre está aqui com a gente, interagindo no programa Voz da Libertação. A Maria Isabel também já chega com toda a incisividade, falando sobre a nossa enquete, falando não. O próprio Jesus usou o evangelho para confrontar os religiosos. Ela já traz aí um contexto bíblico para nossa resposta também. A irmã Virgília Silva, pastor Júnior, está dizendo: a minha opinião, meus amados irmãos, é o evangelho que não confronta o ego não continua sendo o evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado a nossa irmã Virgília. Deve ser algum tipo de caractere, foi uma menção. Ela mencionou a própria igreja. Então. Isso, mencionou a própria igreja. A Lucinéia também respondeu que não. Continua. Em resumo, a mensagem do evangelho é um desafio constante para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Muito obrigado, Lucinéia. Os nossos a irmã Lucinéia deixou de participar uns dias, né? Voltou agora. Voltou. Nessa semana ela participou todos os dias. Está muito assídua, pastor Júnior. Obrigado, irmã Lucinéia. Agora tem uma mensagem aqui que eu achei interessantíssima. A irmã Maria Geralda, ela diz: o evangelho que não confronta o ego apoia o maligno, a qual é orgulhoso desde a queda. Bom dia. Então ela chega aí com essa resposta maravilhosa e deixa aí o seu bom dia, muito interessante. É bom que os nossos internautas não se restringam ao sim ou não, né? Sim, com certeza. Acertem aí sobre a opinião. Podem ser argumentistas, deixar aqui até 50 caracteres, a gente consegue espelhar aqui tranquilamente. Agora a Raquel, eu vou até pedir para o nosso amado irmão, o piauiense. Não, pode pegar ali o pastor Júnior, porque tem um comentário aqui. A nossa irmã Raquel disse: bom dia, todos elegantes de azul. Vou pedir aqui para você pegar, querido Zaqueu, o nosso modelo, nosso manequim elegante. Eu segurei aqui, aí a hora que você falou o nosso manequim, eu não aguentei não, soltou o ar. É isso comigo, não. Mas tá aí, ó, todo elegante. Mas eu já fui bonito, viu? Não, eu não disse que o senhor é feio, pastor. Minha esposa disse que eu sou bonito. É o nosso Minha mãe modelo. Disse que eu sou bonito. Glória a Deus, a irmã Fátima, uma querida, uma irmã abençoada por Deus. Sempre que a gente conversa, recebo aí essas experiências e aumenta muito a minha fé. Agora, pastor, vamos atravessar um pouquinho o oceano, vamos lá para o continente europeu. A nossa irmã Ana Paula Arroios, eu acho que é assim que pronuncia, diz: estou em Portugal e preciso de oração para minha sogra e meu marido, são portugueses. E também destaque aqui, muito idólatras. Verdade, em Portugal a idolatria é bastante, né? Sim. Forte. Mas pode deixar, irmã Ana Paula, vamos orar assim. Daqui a pouco, meio-dia, né, Natioca? Meio-dia tem a oração com a nossa diretoria. Só senti a falta aqui hoje do nosso irmão Wilson, lá do continente africano. Cabo Verde. Sim, de Cabo Verde. Depois do Celebra Nações, é o primeiro dia que ele não comenta, mas deve estar assistindo também o nosso programa. Um forte abraço. Vamos agora
a mensagens do nosso WhatsApp, 11 98292 3392. Cristiane comenta também, a paz do Senhor, peço oração pela minha família e pela minha vida, preciso de socorro do céu, estou em angústia financeira e espiritual. Peço orações, conto com vocês, Deus abençoe. Cristiane, 12 horas aqui nesse canal, estaremos em oração por você e com certeza com você, então já deixa registrado aqui esse pedido também lá no nosso canal no YouTube. Vamos ver a outra mensagem, sei que o nosso dia está bem corrido, o diretor está falando aqui, acelera, Natiel. Salete diz, paz do Senhor Jesus, que todos tenham um dia abençoado. Sobre a enquete do dia, minha opinião também é não. E rufem os tambores, anunciaremos o resultado final da nossa enquete. A pergunta que norteou a nossa enquete foi essa: o evangelho que não confronta o ego ainda pode ser chamado de evangelho? Muita gente participou, 12% dizem que sim, 88% dizem que não. A opinião de todos é importante, porém mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? A Bíblia diz que não. O evangelho, ele atinge de forma objetiva o ego do ser humano, que sempre está disposto a ir o lado contrário do que é a vontade de Deus. Lucas capítulo 9, verso 23 diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer dizer, o negar-se a si mesmo é aceitar ter o seu ego esvaziado, vencido, aniquilado. Gálatas capítulo 1, verso 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, não podemos procurar agradar o ego humano, senão nós não agradamos a Cristo. Respondendo de forma objetiva e rápida, evangelho é confronto ao ego, à vaidade, ao orgulho humano. É o negar-se a si mesmo. Se não há esse elemento fundamental, não podemos considerar evangelho de Cristo.